Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí do Brasil, aqui do Japão, em qualquer parte do mundo. Sejam todos bem-vindos ao Painel Atual, o seu canal no YouTube. E hoje nós vamos conversar com a sempre deputada Keiko Ota. Já um pouquinho antes, ela já deu tchauzinho ali, um pouquinho antes dela falar, nós vamos apresentar um vídeo e depois a gente vai fazer o nosso bate-papo com ela. Olá, meus amigos e amigas. Hoje é meu último dia de trabalho aqui na Câmara este ano. Entraremos de recesso parlamentar, mas isso não quer dizer que o trabalho fique parado. É durante o recesso que terei mais tempo para andar pelo meu estado de São Paulo, ouvindo as reivindicações da população e estudando projetos que podem fazer com que o nosso Brasil seja um país mais justo, fraterno e sem violência. Nossa caminhada em 2014 não vai ser fácil, mas com muita fé e força de vontade conseguiremos nos manter firmes para dar a continuidade a esse trabalho, que ainda está no início, mas que já nos trouxe bons frutos. Conseguimos aprovar aqui na Câmara o projeto que aumenta a pena para quem comete homicídio simples, outro que dá celeridade na tramitação dos processos de crimes hediondos. Conseguimos aprovar na Comissão de Educação projeto que relatei que prevê psicólogos e assistentes sociais na rede de ensino básica. Além de conseguirmos aprovar o meu projeto que estipula o Dia Nacional do Perdão, o trabalho está só começando e espero conseguir representar com muita humildade todas as pessoas que confiam em mim. Eu tenho uma pergunta para você de casa. Você é capaz de perdoar? Se a resposta é não, saiba que pesquisas comprovaram que a mágoa adoece e que ser perdoado e perdoar e ser perdoado faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Se ainda assim você não se convenceu, Ticele Pinheiro, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, viu? Aqui no Brasil, nós temos uma data para comemorar o perdão. Você acredita nisso, Tice? Pois é, Ana, e esse dia é hoje, dia 30 de agosto, Dia Nacional do Perdão. Veja na reportagem da Elaine Cortez o relato de algumas pessoas que tiveram essa capacidade e a mudança que essa atitude causou na vida delas. Não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, que é perder um filho. Jamais pensaria em perdoar. Jamais pensaria em ter essa atitude que eu tive. O
que te atormentaria tanto ao ponto de ser imperdoável? Às vezes aquela situação fica repetitivamente na nossa cabeça, fica martelando ali, fica o tempo todo nos cutucando. O ódio vai crescendo, cada dia piorar. Esse ato de ficar retomando o tempo todo na nossa cabeça, ele é extremamente prejudicial, porque a gente fica retomando na nossa cabeça um evento negativo. Esse evento negativo, ele é maléfico para a gente, onde a gente fica se questionando o tempo todo numa situação, mas não pensando o que a gente vai fazer com essa situação. Os ponteiros correm, mas o tempo para. Olha, é uma dor que é tão difícil de descrever, porque a gente fica sem teto, sem chão. E quando eu vi meu filho no caixão, a primeira coisa que veio na minha mente é o ódio, vingança. Era só ódio. Eu quero matar essas pessoas, depois eu vou pensar em suicídio, alguma coisa. Mas primeiro era vingança. Eles ficaram conhecidos por um ato que parou o Brasil e repercutiu no mundo. Eu estava feliz da vida, que as coisas estavam fluindo bem, mas de repente a gente entra nesse mundo da violência, que meu filho foi sequestrado dentro da minha casa. E foram 11 dias, 11 noites de tortura, né? Eu tentando negociar com os sequestradores, mas infelizmente, quando conseguiram pegar os bandidos, o meu filho já estava morto. O meu filho reconheceu o segurança. Ah, você faz segurança do meu pai, você veio me salvar. Perdoaram os assassinos do filho. Pessoas contratadas por eles para protegerem a família. Falar do perdão é fácil. Eu quero ver se eu estou perdoando mesmo. Porque a gente fala do perdão sem estar perdoando. Então eu vou fazer esse desafio. Quando esse pai se propôs a encarar quem tirou a vida de Ivo Isotta, o perdão era só uma desculpa. Naquele momento, eu estava pensando assim, vai ser uma oportunidade de eu ficar frente a frente com os três. Porque eu ainda estava pensando, maquinando, como é que eu vou buscar matar os três naquele dia. 2 PMs não aceitaram o confronto. O terceiro envolvido ficou frente a frente com ele. Eu olhei fixamente nos olhos dele e falei assim, você sabe o que eu ia fazer aqui? Eu vim aqui é para pedir perdão a você. Que muitos faria justiça com as próprias mãos. Eu sei que você está arrependido do que você fez. As palavras foram saindo assim, normalmente. Eu senti a presença de Deus. Eu senti a força, coragem. O assassino continuou preso. O pai de Ivo Isotta se libertava naquele momento. Quando saí daquele presídio, tudo que estava dentro de mim, o ódio, vingança, tudo ficou ali. E aquele dia, aquela noite, eu consegui dormir melhor. Minha vida mudou. A ação provocou uma reação em milhares de pessoas. Cartas de várias partes do país e do exterior relatavam histórias que se encontram nas ruas, desabafos de pessoas cabisbaixas, de passos doloridos em busca de um caminho. Pessoas como Leandro. Eu fiquei muito tempo sem falar com meu pai. Era um sentimento de mágoa que me fazia afastar dele. E não era incomum, às vezes, chegar em casa e às vezes nem cumprimentá-lo. Até que um diagnóstico de câncer despertou Leandro para uma realidade.
pode não dar tempo. Como pedir perdão para um pai depois de tanto tempo, de tanta mágoa? Uma ansiedade daquilo que ia acontecer, se ele ia simplesmente dar de ombros ou se ele poderia me abraçar. Eles se reaproximaram quando uma doença poderia ter afastado os dois de vez. Ele passou a se relacionar mais comigo de uma maneira tradicional, a celebrar aniversários, a conversar comigo pelo telefone. E isso foi para mim reparador, porque hoje eu sou espelho para minha filha. E ela me respeita e ela entende o perdão. Atitudes como essa, inspiradas no gesto da família Ota e o pedido de ajuda nas mais de 10 mil assinaturas, incluíram uma data no calendário. 30 de agosto agora é o Dia Nacional do Perdão. O dia que já foi escolhido para comemorar a reconciliação de duas amigas de infância que ficaram por quase 2 anos sem contato. Cruzava e não se falava. Eu olhava assim pra ela, né? Sentia vontade, mas eu não falava. Nem oi? Não. E eu olhava, às vezes eu ficava olhando assim pra ela, aquela vontade de falar tudo, mas acabava, eu ia embora. O rompimento foi por causa de um livro emprestado que se perdeu numa mudança. Aí eu ia ter uma prova, né? E pedi pra ela que eu tava precisando do livro. Não sei realmente até hoje se ficou em alguma caixa, que eu não lembrava onde estava o livro. A raiva foi porque era um livro meu, né? Que foi desde o começo da faculdade que eu tinha pego. E eu tinha colocado muitas anotações lá, né? E aí foi quando eu coloquei no Facebook. As pessoas pegam meu livro e não devolvem. E aí eu marquei ela na rede social. Fiquei chateada, né? Porque eu não esperava essa atitude dela de me expor assim pra todo mundo. Um novo livro foi devolvido, mas o capítulo feliz foi escrito bem depois. Que mandei a mensagem pra ela, né? Porque eu tinha sempre essa vontade de falar com ela, mas o orgulho vencia, né? Fiquei muito feliz, porque na minha gravidez eu queria, né, que ela participasse, assim, porque a gente sempre foi muito amiga. Aí no momento mais importante da minha vida eu não queria estar longe dela. 547 dias se passaram até que esse momento acontecesse. O nascimento de uma criança foi encorajador. Eu acho que o ser humano hoje em dia tem muito isso. O orgulho vencer. Eu não vou dar... eu não errei, porque eu tenho que pedir perdão, né? Pode ser grave ou uma besteira, mas a desculpa de muita gente para não perdoar é quase sempre a mesma. A de que o perdão está acima da capacidade humana, da condição humana. Tem até um ditado que diz: perdoar é divino, mas quem procura, encontra. E o assunto nunca foi tão estudado pelo meio científico. Já foi comprovado. Perdoar e ser perdoado faz bem para o corpo e para a alma. Eu creio que uma das pessoas tem que quebrar esse orgulho, tem que abrir o coração, porque vale muito a pena. Do coração e vai sair pela boca o perdão. Desde cedo eles sempre falaram pra mim que o perdão era a melhor solução para os problemas. E agora eu levo isso pra vida. Eu sempre falo pros meus amigos, pras minhas amigas. A gente sempre tem que perdoar, mesmo se for muito difícil, mas é libertador mesmo. PMN, tem uma obstrução, por favor. Obstrução, PMN. Deputada Keito. Ota. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, subo a essa tribuna hoje por conta de uma importante iniciativa popular que, tem certeza, ganhará força suficiente para ser aprovado nessa casa. Falo do projeto-lei 5.395/2013, que acabei de dar entrada. Esse projeto assinado por mim é totalmente baseado em uma proposta de iniciativa popular de movimento Não Foi Acidente. Ele representa tolerância zero, que beber e dirigir é crime. A aprovação desse projeto vai fazer valer de fato o nome Lei Seca, mas de uma forma correta, já que a atual Lei Seca não impede o motorista de beber, deixando o possível de multa em determinados níveis de consumo de álcool. É preciso penalizar devidamente
quem dirige sob influência de álcool, entorpecente ou substância tóxica. Não existe meio termo nesse caso. Defendo uma mudança radical no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, como propõe esse projeto. Sou mãe e vítima de violência. Nunca e demais lembrar quem não saiba que eu perdi meu filho Ives Ota, brutalmente assassinado aos 8 anos de idade. Sei perfeitamente o que é ter de conviver com essa dor e a perda desse sofrimento. Pior, sei o que é viver em meio da sensação da impunidade. Por isso mesmo, atendi o pedido do movimento Não Foi Acidente, para ser a responsável por levar essa proposta adiante. Minhas senhoras e meus senhores, este projeto faz justiça a tantas vítimas fatais de trânsito. Lembro aqui a memória de algumas pessoas, que é a Miriam, Bruna Baltresca, Alex Hansen e Vitor Gourmand. Esse projeto, que, como disse, foi baseado numa proposta de iniciativa popular do movimento Não Foi Acidente, merece ser analisado por todos nós. Quero prestar meus cumprimentos ao senhor Maurício Santos, presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo, responsável por redigir a proposta que ora apresento nessa casa. Reitero e peço a todos os senhores e senhores parlamentares apoio para analisarmos, votarmos essa proposta. Essa conquista não é individual, nem somente minha. Ela será uma conquista do movimento Não Foi Acidente, cujo abaixo-assinado chega a ser de 1 milhão de pessoas. Será uma conquista acabar com a morte no trânsito. Muito obrigada. De agora em diante, no dia 30 de agosto, passa a ser comemorado o Dia Nacional do Perdão. A proposta que cria a data foi aprovada esta semana no Senado. A ideia partiu da deputada Keiko Ota. Também foi a parlamentar do PSB de São Paulo que solicitou a realização da sessão solene ecumênica em homenagem ao Dia do Perdão. Sessão solene com música. Crianças do Gama, cidade que fica a 40 quilômetros de Brasília, tocaram Imagine, de John Lennon. A deputada Keiko Ota pediu a homenagem. Ela é autora do projeto que deu origem à Lei do Dia Nacional do Perdão, que vai ser celebrado sempre em 30 de agosto. A data faz alusão à morte de Ives Ota, filho de Keiko, sequestrado e assassinado aos 8 anos de idade. Quando eu perdi meu filho Ives, pensei que ia morrer também junto. É uma dor impossível de descrever para vocês. E meu marido ficou doente de ódio, mas nessa minha loucura, que eu chamo de fé, eu tive a compreensão de que estava no caminho certo, pois mesmo com o diagnóstico dos médicos, eu que não poderia engravidar, passaram-se 6 meses da partida do Ives, o milagre aconteceu, e eu estava grávida da minha filha Isis, e foi a nossa redenção. Foi a prova viva do poder do perdão na vida de quem se permite a viver a plenitude da cultura da paz. Keiko Ota lembrou ainda que o perdão pode diminuir casos de violência e citou números. 83% dos crimes cometidos na cidade de São Paulo são por motivo fútil e poderiam ser evitados, porque são crimes de ódio. A apresentadora Maria Paula se emocionou durante a sessão solene. É um feito realmente importante esse de tornar o dia de hoje, o dia 30 de agosto, o dia brasileiro por enquanto, mas ainda vai ser o Dia Internacional do Perdão. O cartunista Maurício de Souza participou da homenagem no plenário da Câmara. Ele esteve aqui para lançar o seu livro Maurício, a história que não está no gibi. Aos 81 anos, o pai da Turma da Mônica decidiu contar a própria história. Um livro assim não é exatamente
no tempo cronológico, mas a ajeitação que deu permitiu um livro fácil de ler. Eu quero que o pessoal leia com facilidade, sinta que é eu que estou falando e que aquilo tudo é verdade. Eu acho que quase tudo é verdade. Mas eu estou brincando. No programa. Já faz quase 11 anos que o pequeno Ives Zota foi assassinado. Hoje nós viemos à casa da família dele para falar sobre um assunto que tem intrigado seus pais. Eles acreditam que a filha mais nova, Isis, que hoje está com 10 anos de idade, seja a reencarnação do menino. Daqui a pouco nós vamos contar esta história. O tempo passou e o país não esqueceu do crime que mudou a trajetória desta família. No dia 29 de agosto de 1997, Ives Yosiaki Ota, de 8 anos, foi sequestrado por 3 homens em sua própria casa na zona leste de São Paulo. Na madrugada do dia 30 de agosto, o menino já estava morto, com 2 tiros no rosto, porque reconheceu um dos sequestradores, que fazia segurança nas lojas de seu pai. Durante esses quase 11 anos, Masataka Ota, pai de Ives, se tornou um símbolo da paz. Além de dar início ao movimento, veio a público falar que perdoava a pessoa que tinha tirado a vida do seu filho caçula. Mas pouco tempo depois que Ives Zota faleceu, sua esposa engravidou. Para a família, um acontecimento feliz, mas repleto de coincidências. O casal lembra que 4 meses após o crime, um conhecido de Masataka falou que havia sonhado com Ives e que neste sonho sua mãe estava grávida. Quando o seu Ota me perguntou assim, um voluntário me falou que você estava grávida. E eu não percebi que eu estava grávida, mas eu fiquei contente, né? Mas no outro dia eu já senti aquela gravidez, estava passando um pouquinho mal, falei para ele, olha, Márcio, acho que eu estou grávida. Então tudo é uma reencarnação mesmo, né? O amor de Deus mesmo. A minha reação foi alegria, sabe? Porque realmente a minha esposa, após o nascimento do Ives, a gente estava tentando o 3º filho, só que ela não conseguia mais engravidar. Nossa, que alegria! Isso aí foi que começou a mudar a minha vida. Vocês acreditam em reencarnação? Nossa, como eu acredito, porque se o começo é o nascimento e a morte é o fim, então para que nós temos que estar assim, evoluindo, crescendo, passando esse amor que a gente sente pelo Ives, essa esperança que faz a gente dar alegria, né? Que um dia a gente vai encontrar o Ives. Para a família, esse encontro tem acontecido aos poucos. Nos traços, nos gestos e nas palavras de Isis, a filha mais nova que eles acreditam ser a reencarnação de Ives Zota. Quando a minha esposa estava grávida, eu tive essa oportunidade de ir para essa excursão, né, no Chico Xavier. Chegando lá, eu estava dando a entrevista e uma pessoa veio me chamar dizendo que o Chico estava me chamando. E nisso o Chico só me deu os parabéns, que o Ives já estava retornando para a gente. Eu achei até engraçado, porque eu tinha acabado de chegar naquele momento, não tinha colocado nem meu nome, e o Chico Xavier, do nada, mandou me chamar, passando essa mensagem para a gente. Nossa, aquilo foi uma alegria tão grande para mim, que eu falei, nossa, acho que o Ives tinha uma missão, eu tenho uma missão também aqui na Terra, e eu vou ter que cumprir essa missão. Para os pais, os sinais que levam a essa crença são muitos, a começar pelas marcas. Uma marquinha aqui, né? Que uma veinha saltada, que agora já está desaparecendo. Mas quando o Ives nasceu, era nítido. E quando ela nasceu também, era nítido. O casal conta emocionado que quando a menina tinha 3 anos, estava passeando no shopping
e, de repente, disse uma frase que os pais jamais esperavam ouvir. Ela falou assim: ai, papai, mamãe, ladrão me levou e você foi me buscar no céu. Qual foi a reação de vocês na hora? Ai, a gente ficou feliz porque a gente estava sabendo que era é vontade de Deus falando com a gente, né? Para falar que ela era a reencarnação do Ives. Não tomou um susto a hora que ela falou isso? Não, realmente eu fiquei assustado, porque depois que ela falou essas frases, tudo, ela ficou quietinha. Sabe? Chegamos no shopping, eu queria falar alguma coisa a mais para ela, mas eu fiquei meio assustado, sabe? De chocar ela. Mas aquilo foi assim, uma mensagem que Deus mandou para ela falar pra gente, que ela estava com a gente. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia. Cláudio, você falou que ia ser uma homenagem curta, mas, nossa, eu relembrei tudo do passado, mas com muita alegria, né? A minha intenção e o é Ota novamente, tinha que chorar, mas agora não. Por quê? O Ota, ele deixou um grande legado. A importância, a força do perdão na vida. Ele deu o exemplo. Então, para mim, gratidão eterna, Ota. E vivi muito bem, ele foi um bom pai, um bom marido, né? E um bom filho. E foi um profissional que deixou muita coisa boa. Então, eu só tenho no meu coração hoje gratidão por ele. E com essa gratidão nós vamos começar então o nosso bate-papo. Sim, com muita obrigada, alegria. Viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Seja mais uma vez muito bem-vinda. É sempre bom ver a sua áurea, né? E conhecer um pouquinho mais da Keiko Ota. Keiko. Oi. Instituto Ives Ota, vamos começar por ele? Conta um pouquinho. Sim, vamos lá, bora lá. Então, bora lá, toca o barco aí. Toca o barco. Ives Ota, ele nasceu logo após a partida do Ives. E qual que era o objetivo na época? De lutar por uma lei mais dura e acabar com a impunidade, né? Aí reuniam mães, pais, vítimas de violência do Brasil todo, porque foi muito comentado na mídia. Então se uniu. Achava que nós éramos a força que ia dar para a gente mudar essa impunidade nesse país. E também quando a gente ajuda outra pessoa, cura a ferida do outro, automaticamente o da gente cicatriza sozinho. E muitos pais, né, famílias vítimas, vinham querendo justiça. Mas às vezes tinha ressentimento, ódio, mágoa. Então nós também levantamos uma bandeira para falar do perdão. Porque o ódio é da vingança, o perdão é da justiça. Então nós tínhamos que separar. E aí esse movimento cresceu. Fui ativista 12 anos, 10 anos, aliás. Então, fizemos muitas mudanças, inclusive eu quero agradecer os brasileiros, né, niqueis que estão vivendo no Japão, porque eles também nos ajudaram muito. Porque no início, estava tramitando lá na Câmara que o teto máximo de uma pessoa ficar preso é de 30 anos. Mesmo que ele mate assim, trocentas pessoas, é 30 anos. E esse projeto diminuiria para 15 anos. E com a progressão da pena, que era de 1/6 na época, eles iam ficar presos para crimes hediondos. Então ele viu essa movimentação das assinaturas hediondos, eles engavetaram. Então, gratidão eterna, né? Eu recebi muitas assinaturas no Japão,
Então, hoje eu quero agradecer mais uma vez esse carinho e emanar vibrações positivas, porque não é fácil. Perder um filho, não existe uma dor maior do que perder um filho. Eu fiquei sem teto, sem chão. Eu não conseguia, eu queria só ir com o Ives. Como vocês viram a situação aí, né? Então, foi muito difícil para nós. Mas graças a Deus, que lá no fundo do poço, a gente viu uma luzinha. Ainda apagava e acendia. Então eu queria entender qual que era ainda, né? Eu tinha que fazer aquela minha escolha na minha vida. E fizemos a escolha certa. O perdão, naquele momento. Então o Ota perdoou os algozes do Ives, foi à televisão, né? Muitos criticaram, mas hoje a gente percebe que isso mudou esse conceito. Por isso que nós também, como deputada federal, chegamos lá, nós instituímos o Dia Nacional do Perdão. E o que consiste esse Dia Nacional do Perdão? Que nesse dia as pessoas possam fazer uma reflexão e ver os benefícios que o perdão traz no bem-estar, na saúde. Hoje, a saúde mundial diz que o perdão é fundamental, porque o sentimento negativo, amargo, rancor, é doença, traduz em doença. E também, como eu disse lá, 83% dos crimes cometidos do motivo fútil, ele pode ser evitado, porque é um crime de ódio. Porque é o ódio que destrói, corrói, faz guerra, faz violência, faz pessoas ruins. Uma pessoa com ódio no coração, com uma arma, ele mata. Mas se ele tiver bem com a vida, ele vai pensar duas vezes antes de atirar. Então, nós temos que se vocês quiserem, desarmar o coração. Pode chamar a gente no Facebook, na página que vai então, aquele perdão naquele momento foi a coisa mais certa que nós fizemos para a felicidade da nossa família. Imagina você com ódio, né? É vingança, caracteriza vingança. Sim. E imagina inflamar toda a população pro ódio. Mas sim, justiça sim. E eu acredito e sempre fui da linha dura. Acho que justiça tem que ser feita. Nós perdoamos o assassino e eles foram presos. Os dois lados têm que entender, né, a sua lição. Sim. E assumir a responsabilidade dos seus atos. Né? Então é muito importante isso. Por isso que eu, em 2010, participei das eleições, né? Quis uma cadeira lá, porque tinha que mudar as leis. Inclusive, aproveitando o que você falou, hoje, inclusive, eu estava falando com uma pessoa dos Estados Unidos sobre isso. Perdoar não tem nada a ver com cumprir a pena. Perdoar é perdoar, cumprir a pena é uma punição. É o resultado do efeito, causa e efeito, né? E eu fico, assim, muito até, vou falar assim, indignado quando eu ouço alguns defensores de falar, não, a lei tem que ser branda com aquele que não foi brando. Nós estamos vendo um caso aqui, né, ouvindo o que está acontecendo aí no Brasil, por causa da impunidade, crianças começarem a tomar o mesmo caminho, né, que é muito perigoso isso. Eu queria até a sua posição sobre essa questão. A que caminho vai? Porque é preocupante. As crianças parecem que estão vendo o espelho das autoridades e falam, olha, pode fazer porque o errado é o certo. Qual é a sua visão sobre isso, Keiko? Então, esses dias aconteceu uma fatalidade lá em Blumenau, Santa Catarina,
que uma pessoa tirou a vida de 4 crianças. Sim. Gente, com requinte de crueldade. Isso não pode existir. Por isso que eu sempre digo, nós temos que investir na educação. Ter uma escola digna para essas crianças. Porque nossas crianças estão abandonadas. Elas sofrem violência dentro de casa, sofrem na escola. O que ela vai fazer? Ela só vai ser um violento. Eu tenho um exemplo que eu acho muito importante. Japão pós-guerra, o que ele fez? Sobraram as viúvas e as crianças. Os órfãos, eles investiram, o governo investiu fortemente na educação. Foi. E o que aconteceu? Elevou a autoestima de todas as crianças, porque uma pessoa que tem conhecimento, né, aprendeu a ser cidadão, ele vai ter autoconfiança, ele vai servir o patriotismo, o país. É o que deu. O Japão reergueu muito rápido. E aqui, contrário do Brasil, né? Então, acontecem coisas que nós temos que tomar uma providência. Investir na educação. Eu tenho um projeto, uma lei, que é cultura de paz na escola. E que consiste essa cultura de paz nas escolas? É um processo de reeducar, com repetições, para estimular a criança a ser solidário, fraterno, justo, né? Ter autoestima. O que nós fazemos pelo Instituto Ivisota? Atendemos escolas, né? Temos parceiro do Maurício de Souza e do Roberto Chinhachique, que levam palestrante para falar de temas, porque ele precisa gravar isso, coisas boas na mente, né? Então, as nossas crianças estão largadas, precisamos dar um norte para eles, né? Ensinar a eles que deveres vêm em primeiro lugar, não dar o peixe, ensinar a pescar, né? É cômodo dar. É fácil. O problema é depois correr atrás, né? Isso, porque tudo que dá de mão beijada, a criança não aproveita, não tira proveito disso, não evolui, não cresce, né? Então, nós estamos isso. Aqui o Brasil é mais assistencialismo do que ensinar as pessoas. Então, nossas crianças estão abandonadas. Eu queria te perguntar, Keiko, sobre essa lei, esse é o projeto que você deixou, como é que está o andamento dele lá na Câmara? Esse da cultura de paz? Correto. Então, nós precisamos tornar ela política pública, levar em todas as escolas, todo o governo, né, a prefeitura, eles têm que tomar essa decisão, colocar na grade. Então, essa tem que ser uma luta ainda. Mas, pelo Instituto, nós já fazemos, nós temos que exemplo, né? Então, os governantes que têm que fazer acontecer. Então, fica a dica para a população, né? Dar esse apoio, cutucar os nossos políticos, né? Porque eles estão lá para legislar a favor da população. Com certeza, é verdade. Voltando um pouquinho para o Instituto, como é que está o trabalho do Instituto Ivisota? Como é que foi a Páscoa? Conta um pouquinho. Que maravilha, Cláudio. Então, graças ao amor dos voluntários, né, que trabalham lá, nós fizemos uma Páscoa maravilhosa. Foram 7.000 ovos. Nós somos recordistas na entrega de ovos. Então, ovos foi de chocolate. Oi? Ovos de chocolate. E essa entrega de ovos, Cláudio, não é só simplesmente uma entrega. Tem um legado do Ives. Me emociona falando, contando para as crianças nas escolas, na creche, nos bairros, né? Então, o último domingo de Páscoa que o Ives passou com nós eu vou contar para vocês, por isso a entrega dos ovos. Nós estávamos indo para a casa do meu sogro, da minha sogra, para passar
a Páscoa. E paramos na Zona Norte, no farol do Zarknash. E um menino veio, falou pro Ota assim, tio, dá um dinheirinho. E o Ota falou que era Páscoa, ele deu. Mas ele viu no banco de trás um monte de ovo de Páscoa. E ele falou, tio, dá um ovo de Páscoa para mim? Aí o Ota não deu, falou, olha, eu não posso dar, porque isso aqui é do meu sogro, dos meus pais, da família. Aí o Ives, rapidinho, levantou do banco e disse, pai, o vovô e a vovó não têm supermercado? Por que não pode dar para eles? E aí ele pegou um ovinho e começou, deu. Aí nisso veio um monte de criança. Aí o Márcio falou, tá vendo, Ives, você tumultuou. Aí agora, vamos quebrar esses ovinhos, vamos dividir aí. E deu. E fomos lá na casa do meu sogro. Foi a Páscoa mais feliz do Ives. E no outro ano, ele já foi sequestrado e mataram ele. Então, ele plantou no nosso coração o amor ao próximo. Bom, eu vou te pedir desculpas se caso eu ter que interferir aqui na entrevista para eu enxugar um pouquinho de lágrima, tá bom? Eu já vou te pedindo licenças. A Leia também está até chorando aqui. Eu sou manteiga derretida, ainda mais como filho. Eu tenho um filho, né? Então, eu falo sempre assim, filhos também ensinam os pais, né? Quando eu vou fazer minhas palestras para as crianças, conto essa historinha, né? Aí, de que forma vocês podem ensinar? Quando a gente dá o amor, a gente recebe. Não importa, papai deu a vida para vocês. Então, dê amor. A gente ajuda muito mais, a gente ensina muito mais com atitude de amor do que ficar brigando. Então, vocês podem, porque o Ives me tornou uma pessoa melhor. E aonde foi feita a distribuição dos 7.000 ovos de chocolate? Nós distribuímos, né, na comunidade, né, tem nossos freguesinhos já, né, aquela fila, e tem as escolas que participam da cultura de paz, sim, as creches, né? Então a gente vai dando, porque você sabe que o Brasil está passando uma dificuldade financeira, né? Ah, sim. Então a gente achava que isso aí era assistencialismo, mas não é verdade, porque a gente vê a fila e ouve relato de uma avó que cuida do filho, do neto, né? E fala, olha, se não fosse vocês, eu não conseguiria comprar um ovinho. Primeira prioridade, alimentação. Então, o ovinho aqui, graças a vocês. Então, a gente continua a dar, porque é amor, como diz o Ives. E eu falo que para uma criança, o céu é azul. Se você entregar um algodão doce para ele, é o céu. Então... E a gente mesmo, né, Cláudio? A gente gosta de ganhar, não é verdade? Eu não ligo não, se der um para mim eu vou correr. Eu adoro ganhar também. O saldo então da distribuição dos ovos de chocolate foi um sucesso, a gente pode... Foi um sucesso. E nós estamos aí na cultura de paz, né? Levando palestrante para falar vários temas, para ajudar a empoderar as crianças, levar coisas boas. Me fala assim um pouquinho, a cultura de paz seria assim, vai lá na escola, e o que se fala um pouquinho? Palestra de autoajuda. Né? Tá. Tem palestras que falam diretamente com os pais, né? Ensina, por exemplo, o pai. Nós temos um projeto que se fala dos 5 desejos básicos da criança. Esses 5 desejos básicos da criança, se atender a criança direito, corretamente, ela torna um cidadão. Ela tem que, toda criança, ela quer ser amado, ser útil, ser reconhecido, ser livre e ser elogiado. E se os pais utilizarem essa metodologia todos os dias, diariamente, a criança, ela empodera e vai ser um cidadão nota 1000. Então tem vários temas, tudo para ajudar a convivência na família, porque a criança é o que viu, aprende dentro de casa, e vai ser lá fora, como nós estamos vendo essa violência. Então tem
também uma metodologia que fala-se com o professor, a metodologia do elogio, né? O reconhecimento, Vários, né? E fala com isso, levar conhecimento para colocar no cotidiano, para que a gente possa ajudar a ter um Brasil mais fraterno, justo e igualitário. Então, é muito importante, porque vão palestrantes de nomes, né? Que falam mesmo com propriedade, e então é uma verdade. E as crianças... E você sabe que criança aprende fácil? Rapidinho. A gente pensa, né? Então, temos que aproveitar o tempo que eles fiquem na escola, porque ali eles aprendem. Como o Japão. Por isso que elas são cooptadas para o crime rápido, né? Porque elas têm facilidade de assimilar. Né? Se nós deixamos a desejar, quem que vai adotar nossas crianças? É o crime organizado. O crime organizado vai estar aí, de portas abertas. Né? Keiko, deixa eu aproveitar aqui e falar assim, para as escolas que ouviram, né, esse projeto, eu me interessei, como é que elas fazem para poder terem também isso na escola? É assim, é aquela coisa de boca a boca. Uma professora que dá aula em outra escola, gostei da palestra, então já nos convida. A diretora fala, nós queremos participar da cultura de paz nas escolas, é um projeto nosso. Então ela se inscreve e a gente vai orientando. Por exemplo, nós fazemos também redações, são 20 mil alunos, eles fazem redações e a gente escolhe o tema. Antes da pandemia, foram deveres antes de direitos. Você precisa de ver as ideias das crianças. E esse ano é inteligência emocional. Lidar com sentimentos, né? Ter sentimentos bons, e está sendo um sucesso. Então, eles vão entregar essas redações durante o ano e a gente escolhe 100 os melhores. E a gente faz uma premiação. E faz um livro, onde que o Maurício de Souza é o nosso patrocinador. Grande Maurício, né? Nosso patrocinador. Aí, quando finaliza, eles dão a entrevista lá, vem a turma da Mônica e ficam lá autografando para os parentes, para os pais. Isso tudo para elevar a autoestima e encorajar outras crianças que o bem tem que ser o melhor caminho. Keiko, mas deixa eu te perguntar, vamos supor que a Prefeitura de Ribeirão Preto gostou do projeto, tem como fazer um convênio, alguma coisa nesse sentido? É claro, nós temos. Eu, quando deputada, eu levei esses projetos para outros lugares. Por exemplo, Dia Nacional do Perdão, Agosto Violeta Semeno Colhendo a Paz, é um projeto que foi para várias prefeituras do estado de São Paulo. Eles aderiram, porque eu levava a proposta. Eu gosto de fazer acontecer as coisas. Como a gente é parlamentar, então a gente tem uma afinidade maior. Então fizemos acontecer muitos. Mas o projeto pretende voltar para o interior? Instituiu o Dia Municipal do Perdão. Tá. Então, as coisas andam, né? Tudo através do Instituto Ivisota. Nós temos também voluntários que levam essa bandeira. Eles gostam, eles vestem a camisa, então eles vendem isso. Tudo para nossas crianças. Né? Temos psicólogos, assistentes sociais nas escolas. Eu também eu fui também da comissão da educação na Câmara. Então, eu lutei muito por um projeto psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas. E já está lá até para votar, eu consegui trazê-lo. Então, é muito importante. Ali eu gostaria de pedir licença, se caso também eu te chamar de deputada, porque uma vez deputada, sempre deputada, e a gente tem que deixar ressaltado que Vossa Senhoria foi por dois mandatos consecutivos e muito bem trabalhado. Então,
nós temos que lembrar e relembrar a população do seu trabalho frente à Câmara Federal, ok? Isso. Eu, quando eu pisava lá na Câmara, né, eu falava assim, eu tenho um propósito, eu tenho um ideal. E quem me trouxe aqui foi o Ives. Então, eu tenho a obrigação de ser um exemplo e aproveitar bastante aquela estrutura monstruosa lá. Nossa, motainar e não aproveitar para trazer benfeitorias para a população, né? E isso, eu trabalhei muito com a minha equipe. Então, rendeu até, o imperador me deu a maior honraria do Japão. Me conta um pouquinho, antes da honraria do Japão, eu vi das suas emendas, que emenda parlamentar, que foi construída uma piscina enorme, esportiva, eu acho que, numa escola. Que agora em Indaiatuba. Indaiatuba. Eu achei maravilhosa, uma piscina bonita, coberta. Me fala um pouquinho como é que foi esse trabalho. Lá, inclusive, era um vereador, né, que pediu essa emenda, e lá também eles atendem muito autistas, né, pessoas que têm deficiência física, e também atletas. Olha aí. Nossa, eu falei, é a maior, vou investir. Né? Fui até por várias vezes, porque nós, como parlamentar, nós temos que cuidar da emenda que a gente manda, para ver se foi corretamente e se realmente chegou de fato. Então, eu fiquei maravilhada, porque eles cuidam bem. Então, foi um investimento que eu fiz certo lá. Podemos falar aí uma obra da Keiko Ota. Keiko Ota, né? Então, então a gente tem que ficar atento, porque Parabéns. Tem vereador que eles são positivos, né? Trabalham certinho. Então, tudo isso... Parabéns para deputado e o vereador nessa emenda destinada com muito sucesso. Em relação à comenda do imperador do Japão, essa daí... Ai, Cláudio, olha aqui. Vou te mostrar, olha, que lindo. Esse colar, né? Isso não é... Isso não é bonito? Olha, eu vou até ler aqui, ó, para vocês. O imperador do Japão ortoga a senhora Yolanda Keiko Miyashiro Ota, cidadã República Federativa do Brasil, a comenda Ordem do Sol Nascente, raios de ouro com laço. Portanto, o selo do Estado foi imposto a este diploma no Palácio Imperial. Meus aplausos aqui, e de todo o público do painel atual, acredito que está em todo mundo aí, ó. Nossa deputada... Então, valeu a pena trabalhar direitinho, né? Parabéns. Ser um exemplo lá e usar aquilo para trazer benefício à população. Então, né, e eles, quando o ministro da Relações Exterior veio, eles fazem uma pesquisa, né? E eu lembro quando o Ota teve que dar uma entrevista, teve que levá-los onde ele trabalhava, porque japonês, ele é muito cuidadoso para dar metódico. Né? Então, eles deram para nós. Então, tem uma gratidão eterna. É um trabalho, né? Também fiz uma exposição, Hiroshima, Nagasaki, que rendeu também essa comenda. E tudo... como que eu também sou descendente de japonesa, né? E fui a primeira Nikkei mulher a pisar no Congresso, então eu tive que fazer tudo muito bem feito. Até nas imigrações lá, como que eu era presidente da relação Brasil-Japão, eu fiz também vários vestidos de kimono, né? Fiz umas Brasil-Japão, tudo essa união do Japão, trouxe as crianças com a bandeirinha, trouxe um cantor lá, então eu fazia com muito amor, porque vale a pena. Esse laço forte que existe entre Brasil e Japão, né, é um laço que a gente só tem a agradecer
pelos brasileiros que acolheu nossos ancestrais, né? Nossos antepassados, né? E ainda no Japão. Então, tem que manter essa relação. Agora, se me permita novamente, eu sou obrigado a fazê-lo, né? Ser competente no Brasil é uma coisa, mas ser competente no Brasil e ser reconhecida em um outro país pela competência é para poucos. Parabéns. É obrigação, né? Porque eu represento o povo, eu tenho gratidão por eles me elegerem, né? Dar essa oportunidade para mim estar lá. Então tem que fazer bem feito. Graças a Deus. Graças a Deus. O Keiko, eu estou te chamando assim, mas a gente vai ver aí entre Keiko, deputada, tá? Não me repara não, tá? Sem problema. E hoje, um exemplo, para quem gostaria de estar colaborando com o Instituto Ives-Ota, como é que funciona? Eu quero participar, quero colaborar, quero ajudar, quero, enfim, entrar dentro do Ives-Ota, como é que faz? Porque o Instituto Ives-Ota, ele é uma organização que não tem fins lucrativos. Sim. Então, nós dependemos de doações, né, de emenda, ajuda, e tudo que vir é bem-vindo. E nós estamos, graças a Deus, o OTA concluiu, né, nós temos uma sede própria agora, que fazemos várias atividades, né, e está lá, é na Rua Colasso, Júlio Colasso, perto, 961, né, ele fica de frente da Praça Ives-Ota. Ives tem uma pracinha aqui onde a gente faz atividades, distribui os ovos de Páscoa, os presentes de Natal, e atendimento psicológico, né? E esse trabalho com a cultura de paz, atendemos professores. Então, tem uma série de atividades lá. Então, quem quiser doar, nós estamos, assim, de coração aberto, porque nosso trabalho é um compromisso sério. Tem Pix, alguma coisa que possa ajudar? Tem sim. Algum evento que vai ter os dias próximos? Eu tenho um evento que eu adoro muito, que eu não abro mão, já faz desde que fundou o Instituto Ives-Ota, a gente faz. Mães Sábias na Terra, Felizes no Céu. Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. Quando a mãe entende a partida do filho, né, que leva para um lado, né, porque eu entendo que o Ives, ele foi meu professor nessa escola da vida, né, cuja lição é o amor e o perdão. Então, ele fez esse palco da vida, né, ele foi um ator para deixar um legado, para ensinar os pais a viver melhor. Então, ninguém cai neste mundo por acaso. De paraquedas. Por acaso. Todos nós temos uma missão. E o Ives, o que ele fez? A missão dele. Ele fez esse palco para levar nós à luz. Eu não era essa Kate de hoje, né? Dávamos muito valor ao dinheiro, no que ele comprava, acreditava em Deus, mas hoje eu sinto Deus. Achava, né, que os filhos eram nossos, olha, porque nós que os fizemos. Olha o ego, Cláudio, é de Deus. Deus só emprestou, né? Isto. Então o Ives fez mudar. E hoje, com tudo isso que eu aprendi, né, que essa é a verdade, que ele veio com essa missão de levar nós à luz e ajudar outras pessoas. Então, esse é o objetivo do Ives. Então, essa atividade que a gente faz é para as mães entenderem a partida dos filhos. Que eles não caíram de paraquedas só e fez isso, é missão deles. E se nós ficarmos na dor, sofrendo, toda a missão deles vai ser em vão. Então, tem tem uma palestra, né, que nós fazemos, trocas de experiência com outras mães, e a gente aprende muito. Não fica numa situação de vítima. Olha que legal. Vítima, né? Que a gente não pode ficar.
né? Nada acontece, a culpa, toda mãe que o filho parte de uma forma violenta, doença, ou uma mãe que tem um filho drogado, prostituído, ela tem um sentimento de culpa, porque será que Deus castiga, né? É pecado? Não existe culpa. Nós estamos aqui na escola da vida, nós estamos aprendendo. Nós somos uma alta manifestação de Deus, né? Imagina se a gente fosse uma vaquinha, por exemplo, né? Pastando. Não tem aprendizado. Então, as dificuldades, o sofrimento, vem na nossa vida para o nosso crescimento. Mas isso eu demorei também para entender. Porque no primeiro momento, vem o ódio, a raiva, a vingança. A gente, né, fica que nem um zumbi. É o tempo do luto. E precisamos disso para aprender essas coisas. Não vem a treva, depois vem a luz? Ou vem a tempestade e depois a bonança, né? Sim, né? Então, é isso aí. Então, essa atividade é muito bacana, porque a gente também precisa entender a partida do filho, não é verdade? Sim, e quando ela acontece, agora Agora, ela acontece mês de maio. Mês de maio. Isso. Você quer fazer alguma convocação, chamar o pessoal, ou já é um hábito já? Já é um hábito aqui no Brasil, né? Nós fazemos uma festividade grande, com palestras, treinamento, né? Então, as mães, nós também temos nossa hora de lazer, nós dançamos, nós cantamos. Então, porque faz parte essa alegria, né? Desculpa te cortar, mas seria um Dia das Mães especialíssimo, né? Com certeza, né? Para que ela, no Dia das Mães, elas vão passar com os outros filhos, o marido, bem. Sim, né? A vida continua, né? Porque muitas mães, elas quando perdem os filhos, elas ficam, né? Triste no canto, elas não querem sair, então, e é para isso que a gente faz essa atividade. Kiko, quando eu me propus a conversar com você, eu entrei no conflito interno entre o perdão e a justiça, né? E o que me faz mais te admirar é que você conseguiu andar com os dois ao mesmo tempo, com o perdão, mas com a justiça ao lado. Como é que você conseguiu e consegue ainda hoje mostrar para a gente que perdoar não é deixar de aplicar justiça? Como é que você conseguiu manter? Porque tudo bem, você despertou através de um grito libertador que você já me contou, mas manter é o mais difícil. Sim, é com aprendizado, né? Tudo na nossa vida requer aprendizado. A gente treina para ser feliz, para ser uma pessoa infeliz, a gente treina para ser uma pessoa capaz, né? Então, foi um grande aprendizado. Eu não gosto de sofrer. Eu fiz a minha escolha. É importante escolher, né? Então, eu aprendi que a gente tem que ter escolha na vida. Aquela luzinha, lá no fundo do poço, que uma hora ela apagava, uma hora ela acendia. E eu queria entender o que aquela luzinha, naquele momento, né, estava ali. E eu agarrei com as duas mãos. E essa luz fez me acender. Fiz as escolhas da vida. Então, eu sei, usei o equilíbrio. Eu sou uma pessoa, eu sou do signo de Balança, gosto do equilíbrio. Libra. Eu acho que tudo na nossa vida tem a causa e o efeito, não é? Pode ver que meus mandatos, eu atuo na causa
e no efeito da violência. Porque se você só ter leis, você não consegue mudar. Então, você tem que atuar na causa com cultura de paz, escola, e também tem que ter leis duras. Isso. Porque senão não tem sentido, né? Não tem sentido. Muita gente fala, nossa, Keiko, você, com aquela PEC 171, que eu trouxe à tona, que é a redução da maioridade penal. Eles falaram, como você fala do perdão e você quer que aquelas crianças de 16, 17 vão preso? Né? Criança? Então, porque eu que trouxe à tona lá, viu, Cláudio? Foi, né? Discutimos a divisibilidade do 177, porque 87% da população, eles queriam a redução da maioridade penal. E é um clamor da sociedade, porque, inclusive, tinha muitos crimes naquela época, de menores. Lembra daquele caso que tearam fogo naquela dentista? Lembro. Nossa, gente, ela era provedora da família, ela tinha uma irmãzinha que era especial. Hoje, graças à Casa Davi, nós conseguimos interná-la lá. Ela está lá, mas porque o pai faleceu, veio a falecer, e a mãe está num asilo, sem condições psicológicas, ficou perturbada, entendeu? Então, entendi. Eu tive que lutar, porque a população estava em pânico, era o terror, né, da época. Então, a gente via que tinha muitos crimes mesmo. Então, eu trouxe... Né? E olha... Essa redução da maioridade penal, nós voltamos na Câmara, ganhamos com um pouco de mudança e está lá no Senado. E o Senado tem que analisar, melhorar ela e mandar para a Câmara. Aí volta para o Senado, é o trâmite. Aí vai para a sanção do presidente. Então, nós temos que aí... Senadores. Tem que pressionar os senadores, né, o senhor Rodrigo Pacheco, depois os deputados, tem o final, né? O muro também lá, né, que eu acredito que vão endurecer mesmo, vai melhorar essa impunidade nesse país. Sim, eu estou vendo aqui que a Lei da Cultura da Paz, eu estou vendo vários projetos seus aqui, viu? Estou acompanhando no celular. Tem o PL 7420, a responsabilidade educacional, né? Você foi a primeira vice-presidente. Ou seja, você tem vários trabalhos realizados. Lá é muito dinâmico. Então, a gente tem que estar atento. Você tem que fazer parte das comissões, né? Qual que é o papel do deputada federal? Fazer projetos, fazer leis. E aprovar leis. E também cuidar do dinheiro público. Fiscalizar, né? A palavra é fiscalizar. É isso. Então, o nosso trabalho era intenso lá, porque fazia parte de várias comissões lá. E eu também fui a CPMI da violência contra a mulher, fui vice-presidente mista, que é senadora e deputada. Andamos em 16 estados para ver os gargalhos, né, desses problemas da violência contra a mulher. Fizemos muitas reuniões com grupo de mulheres, associações, fomos visitar a vara, né, da mulher, delegacia. Combate ao crime organizado. Também fizemos parte. É uma luta, viu? Porque a nossa fronteira é muito grande. Enorme. Então, para cuidar desse crime organizado não é fácil. Deputada, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva, e eu gostaria da sua resposta, que eu sei que vai ser mais ainda. Para quem quer conhecer seu trabalho parlamentar, olha, como que foi aqui Cota no Parlamento Brasileiro?
Como é que faz? Olha, tá nas redes sociais, Instagram, né? E qualquer coisa, nós temos assessoria aqui, que a gente pode estar enviando, né? Eu acho importante, porque muitas vezes eles não sabem o que a gente faz. Sim. Mas né, a gente fica 3 dias e meio lá, mas é corrido. Olha, se também não quiser cruzar os braços, a gente fica. Não, tudo bem, mas é o que eu falo, é que para criticar é fácil, mas para ver o trabalho de uma pessoa do parlamentar sério que nós estamos falando aqui, no caso, a deputada Keikota, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Direitos Humanos, Indústria, suplente em várias partes, né? Comissão da Mulher, ou seja, eu tô lendo nada aqui, que tem um monte de coisa para ler. Então, está tudo lá documentado, né? E tem também as audiências que a gente faz, audiência pública, né? Então, que a gente provoca para trazer debate num projeto, né? E eu também me orgulho muito que eu consegui implantar, olha, lá em Suzano, onde você morou, Cláudio, fui em criado 2014, a Patrulha Maria da Penha. Olha. Fui pioneira. É um serviço que oferece segurança para as mulheres. Como consiste isso? O juiz, ele decreta a medida protetiva. Quando a mulher, ela está sendo agredida e ela está prestes a ter um assassinato. Então, tem a medida protetiva, a proteção da mulher num raio de 100 metros, se eu não me engano, alguma coisa assim, E qual é a função da Patrulha Maria da Penha? Ela pega essa medida protetiva e vai fazer a ronda. Porque você sabe que quando a mulher está em estado vulnerável, homicídio, não é só ela que sofre a violência. Os filhos, os famílias, os pais. vizinhos. Então, o que essa Patrulha Maria da Penha faz? Ela ronda, ela cuida de todos eles, para não acontecer o feminicídio. Olha que bacana. Então, diminuiu-se muito lá em Suzano. Tem até essa reportagem. E essa policial, ela foi numa audiência pública lá, falando da eficácia que foi lá em Suzano. E começamos a implantar, outras deputadas levaram para os outros estados. Então, a gente tem que fazer acontecer as coisas. E também fizemos em Mogi das Cruzes, Mauá. Tem aqui a maternidade do bebê prematuro, vítima... A gente fazia uma discussão... É muita coisa, deputada. Em muitos, nossa, projeto que tem que passar na mão da gente, porque a gente tem a relatoria. A relatoria a gente pega para cuidar desse projeto, até levar para votação. Ou tirar, se não é bom, temos que trabalhar. Né? Se me então, permite. É muito trabalho. Sim. Olha, imagina 513 deputados trabalharem fortemente. O Brasil tinha uma maravilha. Esse Brasil era um país de ouro. Os governantes, ele já é uma potência, não é verdade? É um país maravilhoso, só falta... Eu vou continuar no deputado. Me fala uma coisa, como que é estar deputada diante de tantas... eu sou da época do ainda Ulisses Guimarães, como presidente da Câmara, né? Depois foi para o Senado, coisa e tal. Mas como que é estar diante de tantos políticos de renome, né, e pesado, e tá lá, a Keikota fincou, marcou, fez um bom trabalho, e tá lá selado. Ninguém pode negar que foi uma deputada federal, uma das mais atuantes do estado de São Paulo.
Então, quando na penúltima eleição que eu não ganhei, eu voltei para cumprir o meu mandato. Aí eu conversei com os pares, porque lá é dividido alto clero e baixo clero. Nós somos considerados baixo clero, porque nós não temos ali. Nós trabalhamos para o povo. Aí eles falaram, nossa, deputada Kay, a única pessoa que eu achava que ia voltar era você. Eu não quero falar isso para envaidecer, mas eu quero dar uma satisfação para as pessoas que me elegeram e colocaram lá. Não para mim envaidecer, porque eu não preciso disso. Eu gosto do que eu faço, eu amo. Né? Então, e eles falaram, a única pessoa que eu tinha certeza que ia voltar era você. Aí eu perguntei, por quê? Porque você deixou uma marca forte aqui, histórica. Você fez muito bem o seu mandato. Para mim já valeu a pena. Olha, eu poucas vezes eu tive, né, enquanto morando em Ribeirão Preto, contato com um dos deputados também, o deputado Baleia Rossi, a quem eu emito aqui o meu abraço, mas falar contigo é como estar representando todos os bons e honestos deputados que trabalham de verdade para o povo, dentre eles a sua pessoa. Eu falo que ainda tenho fé no Brasil por causa de pessoas como a Keiko Ota, que está aqui comigo hoje, pessoas atuantes, deputado Baleia Rossi, que está lá também firme e forte, e tantos outros com boas mãos, hoje, agora, novatos, né, como Nicolas Ferreira e outros que estão lutando para manter o trabalho. Mas eu vou fazer Cláudio, eu vou falar a verdade. Tem muitos parlamentares bons lá. Tem. Viu? Por isso que eu falo, não pode pôr todo mundo no cesto. Não pode. Você tem que pesquisar direitinho, não é verdade? Hoje nós temos esses meios de comunicação, né? A internet, está tudo aberto. É um livro aberto, nossa vida. Sabe qual é o problema, deputada? É que a pessoa fala assim, ó, eu não gosto de política. Só que ele esquece que a política é que faz a vida dele. Faz. Porque a política começa lá na casa dele. Com certeza. Né? Uhum. Ou é marido, a mulher que tem que negociar, depois vai negociar com os filhos, depois vai negociar com os vizinhos, daí vai. Para chegar na política parlamentar, que é só um reflexo da nossa casa. Ou seja, se não administrar bem a nossa casa, seremos péssimos políticos lá na frente. Por isso que nós temos que investir nas nossas crianças. Sim. Para elas fazerem escolhas certas na vida, como tornar cidadãos, né? Mas isso, o Brasil é maravilhoso, um país. Deputada, tem mais algum projeto que gostaria de estar falando para a gente, que foi de destaque no seu tempo como deputada? Eu acho essa lei minha, que prioriza o julgamento nos casos de crimes hediondos. Matou, fez barbaridade, tem que ser julgado logo. Isso foi um clamor das famílias vítimas de violência. Porque as vítimas de violência, elas não conseguem retomar a sua vida enquanto não tiver julgamento. Pelo menos, né, um julgamento justo, não é verdade? Sim. Se o filho não volta, mas tem um julgamento justo. Porque, às vezes, muda todo o teor do processo. O delegado muda de cidade, ou aposenta, a testemunha vem a falecer. E esses julgamentos demoram, sabe quantos anos, Cláudio? 10, 12 anos. Fica engavetado lá. Então, tem que priorizar o julgamento nos casos de crimes hediondos. Matou, tem que ser julgado logo. Isso é um clamor das vítimas. E isso é uma proposta de lei que já está para ser votada, mas foi da minha autoria, é o 7010 de 2017, que obriga o tratamento, o agressor em casos de violência doméstica. Tanto a mulher
como o agressor tem que ser tratado, porque existe uma causa. Aquela criança que viu muita violência e vai reproduzir, entendeu? Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, entendeu? Eu acho legal. Quando eu disse que eu trabalho na causa e no efeito, né? Então, é por esse motivo. Acho muito importante. E Japão tem uma experiência de bebeu, dirigiu e matou. Hoje é uma lei minha que a pena é de 8 anos. É inafiançável, né? Não se troca com cesta básica também. Então, hoje é crime. Matou, bêbado, dirigindo, é crime. Falar que não foi, foi um acidente, não foi acidente, não, foi uma opção, foi uma opção sua. Tá certo. Vamos lá. Quem quiser conhecer melhores essas leis, pode entrar tanto lá no site da Keiko, é isso, Keiko? Sim. Vamos lá. O que mais que você gostaria de dar destaque? Olha, também... A UPA. É mesmo? É. Eu estou tão feliz, Cláudio, sabe por quê? Conte. Em maio nós já vamos inaugurar. UPA Carrão, vereador Massataka Ota, tornou realidade. Passaram-se 2 prefeitos, o Ota ainda não era vereador. Olha. Ele falou para mim assim, Keiko, quando eu for vereador, eu não vou mandar emenda, eu vou trazer um hospital. E o que ele fazia? Colhia assinaturas, porque é importante estar com o maior número de pessoas querendo uma causa. Sim. E ele envolveu pegando assinaturas. Nossa, né? Ficava lá o dia todo pegando assinaturas. Ele era bom. Aí ele foi vereador. Aí ele colocou esse projeto no papel e começou a tramitar na Câmara. Passaram-se 2 prefeitos, nada fizeram, prometeram, e você sabe, quando eles prometem, mas quem leva é o vereador, porque ele está mais próximo da população, né? É o mais cobrado, né? É mais cobrado porque representa a população. Exatamente, Esse Ota levou tanta lambada, mas ele não desistiu. E passaram esses prefeitos. Aí veio a pandemia, ele olhava da janela lá daqui, que é próximo da minha casa, e falava assim, olha, se tivesse construído esse hospital, atenderia as pessoas com Covid. E eu tinha mandado 12 milhões de emendas para esse hospital. Daria tranquilamente para fazer. Não foi falta de dinheiro, mas foi falta de querer. Vontade. Aí, vontade. Aí o Ota veio a falecer. Mas aí ele ligou para um amigo antes de falecer, vereador, falou, olha, eu queria que você me ajudasse. É uma honra para mim trazer esse hospital. Você cuida para mim? Nossa, aquele dia eu estava próximo dele, eu vi ele falar. E ele veio a falecer. Aí, passou os 49 dias da partida dele, o chefe de gabinete dele veio me procurar. E eu ainda estava com essa paralisia, Cláudio. Minha boca foi parar nessa extremidade do ouvido. Meus olhos não fechavam. Ele veio falar comigo. Falou, Kay, não sei se é o momento, mas eu vou falar. Era um sonho do Ota trazer esse hospital. Vamos trabalhar? E ele já trabalhava com outro, mas como ele gostava muito do Ota, ele veio me procurar. Vamos tornar realidade? Eu falei, mas como, né? Eu agora, sem mandato? Ele falou, não, vamos trabalhar. Aí eu falei com o meu partido, falei com outros, né? Nada. Aí fui falar com o prefeito.
Ele falou, ok, que eu vou ajudar, porque eu gostava muito do Otto. Ele era vereador na época também, antes de ser o vice do Covas. Covas, né? Uhum. Aí ele falou, eu gosto muito do teu marido, vamos sim. Aí eu fiquei feliz. Mas sabe, né? Tive até que mudar de partido, né? Porque você sabe que tem que ser partidário, senão as coisas. Aí fiz. E passaram uns meses, ele ligou para mim e falou, Kate, eu tô aqui, o nome Upa Carrão vai chamar vereador Massataca Otto. Eu quase caí para trás. E olha, eu logo você vai chamando as pessoas para virem, que logo eu vou dar o início de serviço. Nossa Senhora! E aconteceu. E hoje, agora em maio, a previsão é da gente isto. Então eu sinto assim, como mulher do Otto, deputada federal, e ele lá, um dever cumprido. Missão cumprida. Eu estava para falar isso, estava aqui, ó. Aí, né? Na porque boca. Eles vivem, né? O Ota morreu o corpo carnal, mas eu tenho certeza que ele está feliz e abençoando nós aqui. Não tenha então, dúvida. Está tudo muito bom. E lá vai ter assim cirurgias, pequenas cirurgias. Sim. Vai ter leitos, né? 24 horas. Você precisa de ver a estrutura. Eu vou mandar as fotos, né? Manda, por favor. Então, por favor. olha, eu estou muito feliz. E quando tiver inauguração, por favor, me manda o vídeo também, tá? Que eu posto aqui com o maior prazer, tá? Da inauguração. Eu quero que esses meus conterrâneos que estão aí vejam o meu trabalho, porque muitos, na época, com a partida do Ives, emanaram vibrações positivas, solidárias, sabe? Então, eu tenho muita gratidão. E aquelas assinaturas que vieram muitas. Sim. Então, esse projeto, esse legado não é só da Keiko Ota, nem da família Ota, é de todos nós. Sim, inclusive, se você me permitir, as pessoas confundem um pouco quando o Decacega está no outro lado, né? E a pessoa fala, não quero falar com fulano lá do Japão, porque nem aqui ele vota. As pessoas têm que lembrar que quem está no Japão tem parente no Brasil. Com certeza. E quem está no Brasil vota para vereador, deputado, senador e presidente. Então, deixar bem claro que a população que aqui está conhece o seu trabalho, porque eu já falei com pessoas, conhece o seu trabalho, outros que não conhecem tão curiosos, já pediram para informação, para como é que eu faço para saber da história dessa deputada, porque eu não ouvi. Eu estou aqui 30 anos no Japão. Ai, obrigada, viu, Cláudio? Então, eu falo assim, a oportunidade é dada, usa ela quem sabe usar. E a deputada usou muito bem, tanto que é reconhecida aí no Brasil e respeitada aqui no Japão. Não é só pelo imperador, mas também pelo imperador. Bora lá? Vamos lá? Bora lá, vamos lá. Que outra parte? Você quer saber mais? A gente está dentro ainda da política, porque eu acho que dá para tirar bastante caldo daí, hein? Então vamos lá. Então, vamos torcer a cana, moia a cana aí. Que mais, como parlamentar, como que foi os desafios de aprovar o primeiro projeto? Olha, eu não sei se foi assim a história da família Ota, né? Essa comoção que houve com Ives, eu não tive muitos problemas. E eu sou assim, eu não misturo as coisas. Sim. Lá na Câmara. Então eu dizia para os meus pares lá, vocês não podem dar as costas para mim, porque eu represento a mãe de vocês, a irmã, eu falava assim, né? Não, aí eles levavam a sério. Você vê? É sério, né? Mas é sério. Então, eu tive muita, assim, ajuda dos pares, inclusive dos Nikkeis, né? Os homens deputados lá. Então,
tive muito. E eu gostava de trabalhar, eles falaram, não, então a gente vai ajudar. Até o Maluf me ajudou muito. Meu povo de São Paulo, né? A gente não pode misturar, porque eu tinha que fazer meu trabalho. O problema é deles, não é verdade? Olha, eu penso o seguinte, cada parlamentar responde pelo que parla. Sim. Né? Você responde ao seu eleitorado. Quando entra como deputado federal, responde ao país inteiro. Mas que o seu eleitorado é que vai te cobrar. É verdade. E eu também gostei muito nessa comissão parlamentar de inquérito, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós pegamos tanta irregularidade que nós fomos até Manaus, a Ribeirinha lá. Ali a prostituição com criança era assim o dia todo. Então tinha pais que naquela Ribeirinha, tinha aquelas usina hidrelétrica, né? Tinha um lugar onde os pais deixavam as crianças, as filhas de 12 anos, para prostituir a troco de R$10, R$20. E nós desmantelamos essa quadrilha. Então, são coisas que, se todos os deputados que passarem lá na Câmara fazer um pouco, as coisas, né? Então, gente, é inadmissível uma criança de 12 anos estar lá prostituindo. Mas isso é o exemplo, é o pai. Por troco de R$20, R$10. Por troco de nada, né? De nada. Essas crianças deveriam estar na escola, não lá na luz do dia, prostituindo. Então, são coisas que chocaram a gente, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente fez. Meu mandato. Deixa eu te perguntar, fazer parte das comissões, ainda como deputada, pela primeira vez, volto a te falar, é muito complicado entender o processo de Constituição e Justiça, seja ela a comissão que for, é muito complicado logo quando chega? É complicado. Quando eu cheguei lá, eu vi aqueles homens politizados, aquelas mulheres falando, né? E eu era uma ativista aqui com as mães que perderam filhos, uma dona de casa, uma empreendedora, né? Que eu tinha 20 lojas de R$1,99. Fomos, assim, pioneiros nessa área. Mas essa coisa de fala, Também eu sou formada em Direito, mas fui para o comércio. Então, quando eu cheguei lá, gente, eu vi e falei, será que eu estou no lugar certo? Com 213 mil votos? Aí eu parei para pensar. E aquele dia, Cláudio, me deu uma febre. Chegando aqui em São Paulo, falei para o Márcio, eu falei assim, eu vou falar para o Márcio que eu não vou voltar mais. Entrei debaixo de um futão, sabe o futão? Sei. E fiquei. Aí era outro dia, né? Cheguei disposta, porque eu sou uma pessoa muito disposta. Falei, sabe, de uma coisa? É missão. Se eu estou com uma cadeira lá, eu vou cumprir. O legal para a gente acompanhar, porque tem que estudar. Tem que adquirir conhecimento, trabalhar, né? E lá também tem uma equipe, que a gente tem que agradecer, essa equipe, né? Que a gente tem. Então ajuda muito. A gente não trabalha só. Nem tem como, né? Não. E quem é empreendedor, quem é vendedor, a gente se dá bem em todos os lugares, né? A gente está conversando, 2 minutos conversando. É verdade. Aí foi. E o importante é querer aprender, né? Gostar de fazer acontecer as coisas. E a minha equipe deu tudo certinho. Então, nós fizemos muita coisa boa. Tanto a equipe de São Paulo, como a equipe lá na Câmara. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se eu estou lendo errado, mas eu vou aproveitar e vou te perguntar. Que se eu tiver, eu vou aprender.
Tem uma comissão especial aqui, chama Comissão Especial no âmbito do STJ. Relacionada à justiça, é isso? É justiça. Ah, tá. É justiça. Sabe por quê? Eu tinha muitas mães que tinham muita demanda lá, porque os projetos, em segunda instância, vai para lá. Então, acho que é isso que você quer saber, né? Então, é isso mesmo. Eles ligavam para mim e falavam, Ota, dá para ver o processo da minha filha? Como que está? Está demorando muito, já fazem 10 anos. Aí eu ia lá ver. Quando eu chegava lá, o juiz falava, você veio pela vítima ou pelo agressor? Os algozes. Eu falava, eu sempre atuei... Pela vítima? Pela vítima. Pergunta. Ai, gozado. Aqui só vem pelo agressor, os algozes. Falei, pois agora tem uma que vai representar as vítimas. Olha aí, gente. Olha, muitos julgamentos começou a resolver quando a gente visitava aqui. Gostaria de fazer também mais uma aqui sobre a agenda, que a comissão externa, né? Agenda do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. Sim, eu participei muito. Lembra quando eu disse que eu gosto de atuar em duas pontas? Ação, causa e efeito. Justiça e também direitos. Sim. Para todos. Sim. Porque então, eu representava lá, nessa comissão, as vítimas de violência. Né? Muito bem. Porque tinha que discutir. Tá. Tem mais uma aqui. Internação, é isso mesmo, né? Internação compulsória em São Paulo. Eu até sei do que é, mas vou deixar a deputada falar. Então, essa internação é voluntário ou involuntário, de pessoas drogadas. Aqui está falando compulsória. É compulsória. Então, nós estávamos fazendo um projeto de lei para que a gente pudesse cuidar dessas pessoas que nem, por exemplo, nós vemos aqui numa comissão para ver a Cracolândia. Deu nome, Cracolândia, problema de São Paulo. Infelizmente, todos os prefeitos, governador vêm e nada faz com essa, né? Tinha que acabar de vez. Então, era uma discussão que a gente fazia, né? Tudo dependia da comissão. Mas não era, assim, uma coisa forte, sabe? De pulso forte. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que é um pouco meio estranha a pergunta que eu vou fazer, mas por que não se acaba com a Cracolândia dentro da... Eu estive em São Paulo, da última vez que eu estive no Brasil, foi em 2019, eu fiquei 3 meses e não saía da capital, Praça da Sé, Liberdade, aquela região, Praça São Bento, e eu me entristeci muito quando eu vi... Continua mesmo. Né, aquela tristeza. O que está faltando, na verdade, deputada, é força... Vontade política, gente. Vontade política. Aí, pronto, entramos na questão. Voltamos à questão. Olha, que país que ele consegue avançar se eles ficam brigando entre eles? Entre si. Partido. Eu não entendo. Está dando munição ao inimigo. O crime organizado fica rindo. Sim, sim. Né? Eu assisti na dieta ali, quando eu tive a missão oficial do Japão, que eu fui, em não sei que ano aí, eu era deputada, de manhã até à tarde, um projeto. E eles levam a sério, gente. Sim. Não tem picuinha. Todo mundo está lá, focado naquele projeto, entendeu? É isso que está faltando, vontade política. Vamos ficar atentos aí. Não, né? O que eu penso é a mesma coisa, gente. Quando você fica só brigando, só as coisas grandes que você quer realizar não acontece.
Então vamos fazer melhorar. Viu, Cláudio? Oi, querido. Eu também trabalhei 7 meses lá na Casa Civil, você sabe, a convite do Bolsonaro. Porque eu fui muito atuante na Comissão de Segurança Pública. Essa PEC 171 da redução da maioridade penal, e eu que trouxe à tona também até votar na Câmara. Então, ele gostava muito da minha atuação. Tinha coisa que divergia. Armar população. Eu não gosto que arma a população, entendeu? Né? Mas ele falava, não, que você tem tanta coisa que você luta aqui, que isso aí para mim é pequeno. Você vai fazer parte da minha equipe. E eu trabalhei 7 meses lá. 7 meses. Né? Aí eu tive que voltar para São Paulo. Oi? Como foi estar do lado do Bolsonaro? Depois me fala isso, depois da sua... Não. Nós estávamos naquela fase de construção ainda, né? 7 meses de mandato dele, era muito pouco para avaliar, né? Então, estava tudo naquele... Então, a gente não tem o que falar. Sim. Mas foi muito bom. Foi bom, né? Então, ele gostava da minha atuação na Comissão de Segurança Pública e falou, vamos trabalhar comigo. Aí eu tive que voltar para São Paulo por conta do OTA, né? Sim, sim. Aí não deu, mas muito bom. Mas eu como uma pessoa que gosta de política, eu acho que isso daí já está bem claro e notório, que avaliação a deputada né, falaria vendo o governo passado e hoje a sua observação sobre o andamento do país? Olha, é um tema muito polêmico, né? E eu quero ser otimista. Vamos lá. Né? Então, o que passou, vamos deixar lá. Já passou. Mas agora nós temos que governar junto com o Lula, PT. E a política, a gente não só faz lá. Eu posso fazer no meu instituto, posso fazer na minha casa. Então, as mulheres têm que se unir. Não é? Sim. Nós temos que ser proativos, entender do que está acontecendo aí. Porque se ele ganhou, não tem jeito de voltar. Então, vamos para frente. Você concorda, Cláudio? Nós temos lá o Senado muitas pessoas interessantes que a gente pode pedir apoio, entendeu? E o Congresso lá é quem manda também, né? Então, cada um com seus deputados cobram deles. Não é verdade? Eu penso assim, por isso que eu te pedi a sua opinião, né? Porque se eu der a minha aqui, vai perder o sentido, né? Porque quem tem a visão ampla de como funciona Brasília, graças a Deus eu estou falando com ela, né? Nós temos a expectativa, e expectativa nem sempre é a realidade, mas acreditamos que o Brasil tem que andar para frente. Assim, como a deputada falou, temos que cobrar dos nossos políticos, ou seja, quem foi eleito que o faça, né? Sabe por que eu sei que tem que cobrar? Porque muitas coisas que vinha do clamor da sociedade mudava lá completamente, porque o poder do voto é muito grande. Então, nós temos que saber usar isso. Então, cobrar. Né? Sobrou para o povo cobrar. Com certeza. Eu sei que, se cobrar, balança aquela casa. Ah, sim. Eles falam, não, olha, gente, então vamos ouvir o povo. Não tem um ditado popular que fala que a voz do povo é a voz de Deus? Se focado, eles têm medo por causa do poder do voto. Então, eles estão pensando na outra eleição, né? Então, vamos ser atuante, né? Vamos ser proativo.
Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. Deixa eu te perguntar, tá coçando a garganta aqui, eu tenho que te perguntar, não vai ter jeito. Vai sair. Vou tomar uma aguinha aqui, viu? Não, pode tomar. Sou eu que tenho que falar aqui. Vamos tê-la como candidata a vereadora? Ou vamos aguardar para mais 4 anos? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Por enquanto eu estou no Instituto, né, trabalhando lá. É uma coisa que eu gosto também. E política faz também em todos os lugares, né? Não, política é um nome, é poli é pessoa, é a população, então nós temos que entender isso. E com esse hospital aí vindo, ai, que legal. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais desse hospital, deixar bem claro, na Vila Carrão, é isso? Isso. E o nome vai ser chamado de Masataka Ota. Isso, UPA Carrão, vereador Masataka Ota. Eu não me dou com essas UPA, eu sempre esqueço o nome UPA. É Unidade de Pronto Atendimento. Unidade de Pronto Atendimento, é isso? Isso. Muito bem. Então, população de Vila Carrão, agradecer aí ao vereador, e sempre lembrado, né, e amado, Masataka Ota, que trouxe para Vila Carrão a UPA Masataka Ota. É isso mesmo, doutor? É isso aí. Então tá bom. O que mais que nós temos aí? O que nós podemos falar? O que mais você quer que eu fale? O que nós não falamos? O que nós não falamos? Falamos do Instituto, falamos bem da... Vamos falar assim, da política, porque política você pulou fora. Mas falamos do sistema, mais ou menos, do Congresso, que eu acho que é muito importante. Podemos agora, então, falar um pouquinho sobre quais são os seus, vamos falar assim, os planos para o Instituto, o que ele tem de visão daqui para frente, né? E você mesmo, como pessoa, Keiko Ota, o que você tem daqui para frente? Focar nessa cultura de paz nas escolas, porque eu acho que criança é prioridade no Brasil. Pitágoras dizia, né? O filósofo Pitágoras, tem que cuidar das crianças hoje, para amanhã não ter que punir os adultos. Muito bom. Então, realmente, o nosso foco maior agora é com as crianças, principalmente quando aconteceu essa barbaridade, né? Em Blumenau, Santa Catarina, e aqui próximo também, né? Então, a gente está vendo que está um alvoroço nas escolas, as pessoas aproveitam para intimidar as escolas, para praticar o terror, falando que vai ter mais um massacre, entendeu? Então, e todo mundo está com medo. Porque essa mente coletiva, a mídia também atrapalha muito, né, Cláudio? Muito, tá. Dá muita ênfase na tragédia e as crianças começam a reproduzir. Na verdade, é um terrorismo psicológico, né, que faz. Psicológico. Né? Olha que perigo. Perigoso. Né? Pode ser que não é verdade, mas tem que fazer prevenção. Então, a Leia, ela já está conversando com o comandante-geral da Polícia Militar. Eu quero marcar uma audiência aqui com ele para falar, né? Porque tem que ter segurança. A população não pode sofrer violência. É inadmissível uma mãe perder um filho pela violência. Sim, e o que eu não me conformo. E o que a deputada acredita que seria uma proposta, vamos falar assim, viável para evitar esse tipo de situação? Cuidar das crianças psicologicamente, mas também tem a área de segurança, por monitoramento na escola, né? Porque até nós melhorarmos as crianças, outras crianças não podem correr risco. Então, causa e efeito. Cuidar da causa, mas também o efeito, né? Colocar segurança, né? Patrulhamento, mais efetividade na polícia, né? E também cuidar das crianças para não tornar um adulto violento. Eu gostaria, inclusive, de perguntar, já que você tocou num assunto
Polícia Militar. Eu vi não sei se é projeto de lei, da unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil. Ainda tem, ou está em tramitação? Está lá em tramitação, né? Mas eu não sei se passou. Por conta da pandemia, ficou tudo muito engavetado lá. Tinha sim, porque houve essa discussão calorosa na Câmara. Ela é bem calorosa. Mas não sei o que... Você sabe que existe uma... né? São facções, né? Ou seja, mesmo que seja da segurança pública, tem os seus interesses, cada um defende o seu. E é nessa questão que entra o problema de, enquanto os donos brigam, o seu gado lá fica solto, e aí o lobo vai lá e come. É verdade. Né? Então nós temos que observar isso aí. Mas faz parte. Esse Brasil é um país maravilhoso, né? Eu amo esse país, o Brasil. Tenho orgulho de ser descendente de japonês, mas meu coração bate. Então, eu acho que se eu nasci aqui, o Ives também, meu marido, vamos ajudar esse Brasil, que vale a pena. O que eu gostaria que, inclusive, você deixasse uma mensagem para os decacegues aqui, os descendentes que vieram para cá, os que já estão há mais de 30 anos, outros que chegaram ontem, os que virão. Que mensagem você poderia deixar para cada um deles, em particular? Olha, nunca esquecer do Brasil, né? Onde acolheu nossos ancestrais, né? E um dia que vocês puderem voltar para o Brasil, viver aqui, é muito legal. Né? Então, e ter essa gratidão eterna pelo Brasil também, que acolheu nossos ancestrais. Foi o começo de tudo. E tenho certeza que esse Brasil, ele vai ser... Porque, assim, ele ainda é um país novo, né, Cláudia? 500 Nós estamos naquela fase de se adaptar, de criar base, entendeu? Como o Japão, quanto tempo gastou para ser essa potência? Não é verdade? Bastante, hein? Teve que ter essa guerra, né, para tornar um país melhor. E o Brasil, nós vamos pelo amor, né? Então, eu acredito no amor. Amor de Deus corrigindo o destino do povo brasileiro. Do mundo, né? Do mundo em si. Precisa de muito amor e paz. Deixar uma mensagem agora para o povo brasileiro. Meu povo, né? Nosso povo. Eu acho assim, nós temos a escolha a fazer. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos contribuir muito para esse Brasil. Principalmente as mulheres brasileiras, que elas são positivas, né? Forte. Se nós unirmos, eu tenho certeza que nós vamos dar um passo para realizar a paz entre as pessoas. Porque a mulher, ela é aquela que envolve, aquela que tem amor, né? Aquela que tem a espiritualidade aguçada. E a missão dela é de trazer a paz. Então, eu convoco todas as mulheres para que a gente possa realmente ajudar o Brasil. E é a mãe, aquela que cria, aquela que dá a cria. Estamos juntos e sempre. E os homens, sempre razão, força, coragem. Vamos juntar todas essas coisas boas que a gente, tudo na vida melhora. Vamos ser proativos em todo sentido. Elevar nossa consciência para entrar em estado de graça. Colocar a nossa mente para trabalhar. Porque tudo na nossa vida cria-se na mente. Nós somos filhos de Deus. Todo mundo tem que extrair o melhor que existe dentro de você, porque Deus está alojado no nosso espírito. Basta manifestar. Nunca esqueça do perdão. O perdão é o melhor caminho que nós escolhemos para a felicidade da nossa família. Nosso perdão foi para aquele que tirou a coisa mais preciosa nossa, que é o primogênito da família Otto. E por que não pode perdoar
os demais. Eu sei que o ressentimento, mágoa, ódio, todo mundo sente, porque é um sentimento, né? E nós estamos aqui na escola da vida. Tem o contraste, tem o bonito, tem o feio, tudo para nosso crescimento. Mas utilize o perdão na sua vida, porque o perdão, ele desperta a perfeição. O perdão é o único caminho para a realização da paz entre as pessoas. Não existe paz, fé, felicidade, saúde, prosperidade sem o perdão. O perdão, ele liberta você do sofrimento, liberta o outro também. Gente, e todos nós tem essa capacidade de perdoar. É só viver o amor. Eu consegui perdoar os algozes do livro. Por que não perdoar o papai e a mamãe? Que é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Se você perdoar o papai e a mamãe e o irmão, você vai ver um milagre na sua vida, como aconteceu na minha vida. A vinda da Isis. Eu não podia engravidar, porque o ressentimento começa na mente, depois somatiza no corpo. O que eu fiz? Treinamento do perdão, o exercício do perdão. Trouxe aqueles 3 na minha mente e repetidas vezes eu vou fazer oração do perdão. O que aconteceu? Limpou o meu inconsciente, coloquei coisa boa. Aqueles fatos tristes que entrou sem a minha ordem, com essa prática do perdão, limpou. Desapareceu a razão pela qual estava odiando, veio o milagre. Então você pode fazer um milagre na sua vida, como eu fiz. Não esqueça disso. Perdoar, perdoar sempre. Você vai sentir uma alegria na alma que ninguém rouba. Amém. Vamos falar amém aqui. Falou bem, falou bonito. Keiko, mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo para com o painel atual. Obrigada pela oportunidade. Arigatô, né? Já, né? Já, né? Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta.